PL, vereador Sandro Fantinel. Senhor presidente, queridos colegas, eu ocupo a tribuna hoje porque iria ocupá-la da mesma forma para explicar o que, quando a gente apresenta uma moção nessa casa, a gente não tem o espaço para poder fazer a devida explicação. Então, farei a explicação do porquê que eu apresentei a moção de hoje, para que todos tenham um entendimento do motivo... O que foi que motivou essa confusão com o do motivo pelo qual eu sou impulsionado a levantar essa questão nessa casa, e não é de hoje, já há muito tempo, né, da grande diferença que existe entre ser homem ou ser mulher no nosso país hoje. É muito importante, e eu ouvi de um colega aqui nessa casa, vereador Caleb, as seguintes palavras: mas é muito poucos os casos de homens, né, perto dos casos de mulheres. E o que me chama a atenção, senhor presidente, é que esse mesmo colega, ele defende que haja, né, serviços especiais, atendimentos especiais para aquelas doenças raras. Qual é a diferença? As doenças raras não são poucas? São muito poucas as doenças raras. Graças a Deus, né? Elas são muito poucas. Então vamos deixar aquelas pessoas morrer porque são muito poucas. Quer dizer que quando interessa o meu entendimento, deve-se fazer. Quando não interessa o meu entendimento, não deve-se fazer. Então não importa se são poucos os casos, se são médios ou se são muitos. Nós aqui nessa casa, ouço também aqueles que criticam a minha posição, quando se diz respeito a essa causa, né, que se dizem defensores da democracia. E que se dizem que todos têm que ter direitos, todos têm que ter seus direitos e deveres iguais. Por que nesse caso tem que ter diferença? Por que nesse caso, então, a situação é outra? Ora, se nós defendemos a democracia, a gente tem que tratar todo mundo da mesma forma, com o mesmo respeito e com o mesmo dever, independente de gênero, raça, credo, enfim. Então é isso que eu quero deixar claro aqui. Aqui ninguém é contra defender a causa da mulher. Ninguém é contra. A gente aqui é a favor que ambos tenham direitos perante a lei, e não só um lado. E para vocês terem uma noção do que acontece ali fora, eu trouxe aqui um vídeo que eu vou mostrar para vocês, mas eu não trouxe, eu eliminei aqueles que têm sangue, para não causar algum tipo de constrangimento, e trouxe um bem tranquilo, mas que deixa clara a situação que se vive hoje na questão judiciária entre homem e mulher. Por favor. Vaqueiro Bill, o que foi que motivou essa confusão com tua esposa lá? Não, acontece é que eu quis sair de casa ontem à noite, inclusive fui buscar até a mãe dela para poder tirar minhas coisas, né? Aí fui sair, dei R$3.000 para ela, ela perdeu já 10 mil no Tigre, ainda tinha 6, aí eu fui dividir os 3 com ela na frente da mãe dela, entreguei o dinheiro para a mãe dela, aí na hora de tirar minhas coisas, ó, a mãe dela me ajudou a tirar, né? Ela segurando ela mais as irmãs, eu consegui ir para um ponto que eu tenho um comercial. Aí quando foi de manhã, ela já estava lá no ponto, quebrou o ponto, tá lá dentro, lá, para vocês quiserem filmar, abrir para minha família, ela jogou, quebrou cartela de ovo, quebrou tudo. E ontem à noite ela me ameaçou a noite todinha, que hoje de manhã eu ia preso, que ela ia se arrunhar, ia azunhar, ia ligar para a polícia e dizer que eu bati nela, que eu ameacei, que eu botei revólver nela, você nem tem revólver. Então, tanto que eu mandei gravar tudo lá, que tem câmera, e não corri, porque eu ia apresentar as provas, né? Junto com o meu advogado hoje de manhã. Fiquei esperando a polícia. Só que eu vi que é só a palavra da mulher. Infelizmente, nós homens, pode provar, pode ter áudio, vídeo, mas é só a mulher. E, Vaqueiro Bill, nunca, desde quando vocês estão com essa situação, desde quando ela está nesse jogo do Tigrinho? Acho que ela mais de 3 anos, eu perdoei a primeira, aí ela voltou a jogar de novo. Aí eu falei que era mais separar do que ficar só perdendo dinheiro pro diabo, né? E outra coisa, eu acho que a justiça devia proibir isso aí. Isso aí tá acabando com famílias, ó. Isso aqui, ó, é culpa desse tigre, ó.
A justiça devia acabar com isso aí. Ela alegou que isso porque você só queria dar R$ 25 para ela. Mentira, tanto que eu dei ontem mesmo, eu saí, dei 3 mil para a mãe dela. Inclusive a mãe dela foi na delegacia dizer que era mentira. Mas a delegada também não quis ouvir nem a própria mãe dela. Ela foi lá na delegacia, a mãe dela ontem ela queria ligar para a polícia, era ontem, a mãe dela não deixou. Porque a mãe dela viu que estava presa na confusão. Hoje a irmã dela estava lá e viu também, pediu: minha irmã, pelo amor de Deus, não chama a polícia, o Tubinho não te bateu, mulher. Não, ele vai preso, ele não fica comigo, não fica com ninguém. Isso está tudo no meu celular, desde ontem à noite. É o lance dela de você, né? Não, é verdade que ela quer que eu fique em casa, só isso. Né? E em casa ela quer que eu fique aturando isso aí. Aí eu só quero sair, só quis sair de boa. Mas ela disse que eu ia sair só desse jeito, ó. Ela disse que eu ia sair desse jeito. Mas com ela eu não... Mas todo mundo me conhece, toda a sociedade. Os vizinhos lá, se quiserem, pode pegar lá, a polícia pode ir lá, a judiciária, conversar com o vizinho do lado, de frente, que sabe como é nossa convivência lá. Briga demais por causa desse jogo, e eu dando chance para ela, querendo levar ela para tratamento, ela sem querer. Deve a agiota, eu obrigado a estar pagando, a polícia ainda está devendo um que eu vou pagar quando sair. Tá aqui, né, rapaz? O vaqueiro Bill, muito firme nas suas palavras. Então, queridos colegas, eu trouxe um bem tranquilo aqui. Bem tranquilo. A mulher viciada em jogos, torrando o dinheiro da família, e ele, em vez de brigar com a mulher, ele só pediu para se separar. Já que ela não queria largar o vício, ele pediu para se separar, para sair de casa, fazer as coisas tudo certinha. O que foi que ela disse para ele? Ou tu fica comigo, ou tu vai para a cadeia. E como ele disse: eu não quero mais ficar contigo, porque eu já fiz tudo o que eu podia para te largar o vício, e tu não larga, eu quero sair de casa. Pois ela chamou a Maria da Penha e o cara foi preso. E com a mãe da mulher de testemunha, dizendo que era mentira, mesmo assim a delegada mandou prender. Esses são os direitos iguais que algumas bancadas daqui defendem. Mas não nesses casos. Quando o caso é para o outro lado. Então a gente tem que deixar claro aqui, que esses casos existem, e existem há centenas Brasil afora. Ninguém quer tirar direito desse lado aqui para botar nesse. A gente quer que os dois lados tenham o mesmo direito. Que quando exista situação como essa, não aconteça o que aconteceu. Porque é o que vem acontecendo, é o que vai continuar acontecendo daqui para frente, se a gente não mudar. Por isso eu trouxe a moção da deputada Zanata, que simplesmente prega que os dois têm o mesmo direito perante a justiça quando acontecem casos como esse. Gente, é tão grave a situação, que a mãe da mulher foi lá testemunhar na frente da delegada que o cara não tinha feito nada, e mesmo assim a delegada não deu ouvidos para a mãe da mulher, que se diz vítima, e mandou prender o cara. Essa é a realidade que o nosso país enfrenta hoje. É essa a realidade. Podem vir aqui, fazer a discussão que quiser, a apresentação que quiser, como eu volto ao começo da minha fala. Ah, mas são pouquíssimos os casos. Ora, mas que nem eu disse, né? As doenças raras são pouquíssimas, mas a gente atende aquele pessoal. A gente dá importância para aquele pessoal. Agora, nesse caso, não. Nesse caso, não tem que dar importância. Esse caso tem que deixar ir preso, como eu sei que existem vários homens hoje na cadeia inocentes. Por raiva, por vingança, por ciúme e por tantas outras coisas. Em todos os setores brasileiros, em todas as instituições, existe o bom e o ruim. Em todas. Não existe santo em lugar nenhum. E olha lá, presidente. Então, eu queria deixar claro aqui, faço questão de fazer a explicação hoje, porque a moção virá novamente para essa casa. E eu quero ver aqueles que dizem que defendem a democracia, onde todos têm que ter o mesmo direito, como se comportarão. Eu quero ver. Aqueles que dizem que as mulheres lutaram durante décadas e décadas para ter o direito a votar, para ter o direito ao seu espaço na sociedade. E eu sou a favor e concordo. Será que os homens agora vão ter que fazer a mesma coisa que as mulheres fizeram no passado? Para poder ter o direito deles? Eu espero que isso não aconteça. E vamos ver se a democracia nessa casa vai vingar quando a hora chegar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fantinel.